Kenusti, bem-vindo ao canal Professor Esperança. Hoje teremos mais uma aula, a parte 2, sobre o poder das palavras. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, clique aqui em cima, dê um pause, clique nesse card que vai aqui aparecer para você e assista a parte 1. Depois volte e assista a parte 2 também, tá bom? Então, continuação ao assunto sobre o poder das palavras. No vídeo passado, só um resuminho breve, a gente viu que existem dois tipos de palavras. As palavras que podem enobrecer, que podem trazer benefícios, que podem ajudar a transformar a vida das pessoas. Existem também as palavras destrutivas, palavras ruins, que podem também levar a ceifar a vida das pessoas e trazer consequências drásticas, como os problemas de autoestima ou problemas até de caráter também. Tá? Então, continuando o assunto, o tema da aula passada, tá? É necessário a gente ter sempre uma boa comunicação. Uma comunicação envolvente, participativa e uma comunicação em que faça a diferença na vida dos outros. Tá? Tanto em família, quanto na escola, no trabalho. É sempre importante manter uma boa comunicação e ter um bom diálogo com os outros. Tá? Então, continuando o nosso tema aqui. Tá bom? A boa comunicação, quando ela acontece também o bom relacionamento. Uma coisa traz consequência boa à outra. Então, uma família que se comunica bem, uma família que tem bom diálogo, os pais que conversam com os filhos que conversam com os pais, trazem benefícios durante toda a vida, principalmente na fase da infância. Quando você tem os pais que participam da infância das crianças, de seus filhos, eles constroem uma vida aos poucos, uma vida através dos tijolinhos. Quando você dedica atenção e tempo a uma criança, ela se torna um adulto maduro, responsável, independente, um adulto que sabe tomar decisões, um jovem que não vai se envolver com crime, com as coisas ruins deste mundo. Então, a boa comunicação ela é muito importante dentro, principalmente, da família, tá? Porque a família é a base da sociedade. Pensa aqui comigo. Se você tem uma família que dialoga bem, que conversa bem, você vai construir uma sociedade bem melhor, uma sociedade mais saudável. Por isso que hoje em dia a mídia, os meios de comunicação, têm atacado a família. Você vê isso, a destruição do conceito de família nos filmes, em séries, em novelas, até em telejornais com notícias tendenciosas, querem destruir o conceito ideal de família bíblica, onde tem o pai, a mãe, os filhos, onde tem a estrutura do casamento. Hoje em dia, existem muitos meios de comunicação, infelizmente, que querem trazer o mal da família e querem criar um novo conceito de família. Tá bom? Um conceito que, às vezes, perante a Bíblia, perante Deus, não é adequado, não é o ideal. Tá? Mas cada um, como a gente sempre fala aqui, cada um tem a sua escolha. E cada escolha tem a sua consequência. Então vamos lá. Quais são os bloqueios da boa comunicação? A boa comunicação, ela tem os bloqueios. Entre eles a gente coloca aqui as fofocas. Ó. A gente já mencionou no vídeo da parte 1 relacionado às fofocas. Elas fazem mal à vida de muitas pessoas. Tá? Palavras ofensivas. Então aqui, né, se você coloca uma palavra ofensiva para uma pessoa, você acaba destruindo a imagem daquela pessoa ali. Você cria um rótulo na vida dela. E cabe a você também, que é adolescente, que é jovem, né, não aceitar os rótulos que as pessoas colocam sobre você. Então, não aceite os rótulos. Tenha uma autoestima boa. Pense assim: Deus me abençoou, Deus me criou, eu sou especial e ninguém vai me ofender do jeito que ele bem entende. Tá? Se você tiver um bom conceito de si mesmo, você vai, como diz aquele ditado, vai entrar aqui, mas vai sair ali, entra do lado do ouvido e sai do outro. Né? Mentiras, as mentiras elas destroem muito, não só a família, mas destroem em todos os contextos. Se você tem mentira no meio do trabalho, destrói a relação boa que tem no trabalho. Calúnias também. Calúnia, o que seria uma calúnia? Calúnia é quando você levanta falso testemunho sobre alguém. Você inventa uma história de alguém, ou fala que aquela pessoa é aquilo, na verdade que ela não é. Tá? Então isso seria uma calúnia. Você levantar uma acusação, uma falso testemunho de outra pessoa, principalmente sem ela saber. E muitos levantam até na cara, né? Colocam o dedo na cara do outro ali,
e coloca uma calúnia sobre o outro. Sobre um fato que não existe, que não é verdadeiro, que não aconteceu. Dentre essas coisas, né, a gente colocou etc. aqui, muitas outras mais coisas que trazem bloqueio à boa comunicação e ao bom relacionamento. Tá? Sidney J. Harris, né, ele disse que tem uma diferença muito grande entre informação e comunicação. Informação e comunicação são parecidas, tá? Só que nem sempre a informação leva à boa comunicação. Às vezes você tem uma informação legal, útil, proveitosa, mas ela não comunica muita coisa. Ela não é partilhada, ela não é compartilhada com os outros. Não traz o resultado eficaz. Tá? Então a informação ela é importante. A informação ela é o meio. Então, por exemplo, eu tenho o meio da fala. Eu vou falar com o outro. Tem a informação. Será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa estava prestando atenção? Será que ela estava olhando nos meus olhos? Será que ela estava com ouvidos atentos? Ou ela estava com o celular na mão, estava com algum objeto na mão? Ali acabou atrapalhando a boa comunicação. Então isso é interessante, tá? A informação relata e a comunicação partilha. Olha que interessante. Então a informação, ela traz. Uma informação às vezes até útil, importante. Mas a informação, ela não é só ela por si mesma, não é capaz de partilhar, não é capaz de trazer um resultado, trazer um benefício. Então a informação, ela é importante. Ser passada da maneira correta. Aí acontece a boa comunicação. Tá legal? O apóstolo Paulo, né, no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, deixa eu só pegar uma Bíblia aqui rapidinho para vocês. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar o que diz. Interessante que até a Bíblia, ela valoriza a boa comunicação, a boa conversa, o diálogo, né? O livro de Colossenses fica lá no Novo Testamento, tá? Fica ali depois de 1 e 2 Coríntios, né? Você folha um pouquinho a mais, você vai estar achando aí, tá? Se você tiver no celular mesmo, você pode acompanhar no celular também. Efésios, Filipenses, Colossenses. Vamos lá, capítulo 4, o versículo 6. É um versículo que eu acho interessante para a gente trazer o assunto, trazer o tema aqui também, né? A palavra de Deus nos ensina muitas coisas. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, o nosso falar, ele deve ser agradável, ele deve ser prazeroso, deve ser feliz, alegre. O sal, que a gente já falou em outra ocasião, né? O sal, ele tem a medida certa. Né? O sal, se você colocar demais, a comida fica quase insuportável de comer. E se você faltar o sal, se você não colocar o sal, a comida fica ali sem graça, aquela comida não tem gosto nenhum. Então o sal ele se mistura com o alimento. E a nossa boa conversa ela deve ser assim. Ela deve se misturar com as pessoas, deve trazer coisas boas para as pessoas. Então tem a medida correta. Se você falava uma palavra muito dura, muito ríspida, muito assim ofensiva, isso aí vai ser como uma comida que tem muito sal. Agora, se você não falar nada, ficar quieto demais, nunca saber responder, nunca saber argumentar com as pessoas, é como uma comida sem tempero também. Não dá vontade de comer, não dá prazer, não dá alegria. Então, a boa comunicação ela tem que trazer prazer, tem que trazer alegria, tem que trazer um ambiente saudável. Isso é muito importante. Né? Então, é interessante essa parte aqui. Para que saibam como responder a cada um. Então, tem que saber responder. Você tem que saber argumentar. Você tem que saber, trazer a lógica, o raciocínio, isso é extremamente importante, tá legal? E em Tiago, capítulo 3, no verso 8, fala a questão sobre como domar a língua, tá? Vou abrir aqui em Tiago, capítulo 3, o verso 8. Tiago, capítulo 3, já achamos aqui. Verso 8. A língua, porém, ninguém pode domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. E olha como a Bíblia compara a língua, né? Ela compara a língua como um veneno. A cobra, né? Quando ela vai ali dar o seu bote, ela utiliza a língua, né? Ali para captar ela tem sensores na língua dela, né? Para captar o paladar da vítima dela, enfim, do animal que ela está ali atrás. Interessante. E a Bíblia ela compara a nossa língua, né, como veneno. Então a língua, se ela é usada de maneira incorreta,
ela pode destruir a vida das pessoas. E o veneno é interessante, né? Alguns venenos destroem de maneira rápida, outros destroem aos poucos. Então é perigoso. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você profere para as outras pessoas. Tá legal? Então uma pergunta interessante. Como vencer os bloqueios da boa comunicação? Então o que eu vou poder fazer para vencer esses bloqueios da fofoca, da mentira, de palavra ofensiva, de calúnia? Porque às vezes tem muitas pessoas que, quando menos imaginam, ela nem pensa direito, ela vai lá e fala, né? Ela é impetuosa, ela é uma pessoa com raiva, com ódio. O que ela tem que fazer para vencer isso aí? A Bíblia apresenta um segredo. Primeira coisa, olhe nos olhos, dê atenção. Jesus, quando ele conversava com as pessoas, ele olhava nos olhos da pessoa. Ele dava atenção, ele estava com o ouvido sempre atento. Então converse, olhe nos olhos. Evite esse momento, por exemplo, se tiver um momento de família, almoçando ou jantando, com uma refeição, evite ficar no celular. Converse, dialogue, que é muito saudável para você, para a tua família, para os teus amigos e assim por diante. Né? E outra dica interessante, escute, espere a sua vez de falar. Então é importante você usar os ouvidos. Interessante essa parte. Deus, já mencionei no primeiro vídeo também, Deus ele deu 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente escutar mais e falar menos. Então a gente tem que esperar a nossa vez, o momento certo, o momento correto de falar, para que possa haver a boa comunicação. Porque se um ficar atropelando o outro, né, às vezes um não termina o assunto, ou o outro fala pela metade, ou um fica atropelando o outro, e isso acaba causando uma discussão, uma desavença, aí querem partir para a briga. Né? Então é interessante sempre ter uma boa comunicação. Tá? E por último, em Mateus capítulo 7, verso 7, é um verso bastante interessante, de uma palavra dita de Jesus, diz assim, Mateus 7,7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Então Jesus ele pede pra gente, olha, peçam para mim, conversem comigo. E uma maneira de a gente conversar com Deus é através da oração, da prece, né? Esse é o momento que a gente pode falar abertamente com Deus. Se você está com o teu coração triste, chateado, se alguém te ofendeu, você ofendeu alguém, abra teu coração. Fale com Jesus. Peça ajuda do Espírito Santo aqui, né? Peçam a Deus e com a ajuda do Espírito Santo você vai alcançar a vitória. Então você só pode alcançar a vitória com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo trabalhando no teu coração. Porque sozinho a gente não consegue nada. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar, te dar uma boa comunicação em família e possa abençoar grandemente a tua vida, tá? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!